Fala aí, palmeirense, já todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão com o Chefão, trazendo notícias do Palmeiras pra vocês. Hoje tem Verdão aí pelo Brasileirão, vamos falar também de Gabriel Jesus, a possibilidade de retorno do ídolo Gabriel Jesus ao Palmeiras, tem novidade aí pra falar pra vocês sobre isso. Vamos falar também de Anderson Barros, que apareceu aí, e o Palmeiras está prestes de uma decisão de Brasileirão e também de Libertadores. Tem novidade aí, reforço para Abel Ferreira nessa partida e muito mais, beleza? Começando já com Anderson Barros, tá, rapaziada? Porque é o seguinte, nosso diretor de futebol, Anderson Barros, após ser cobrado aí por nossos torcedores por não aparecer publicamente, reclamar da arbitragem, ficar em off, ele apareceu, tá? O Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras, demonstrou incômodo com as denúncias feitas pelo STJD a jogadores do Palmeiras que foram na partida aí que o Palmeiras acabou perdendo para o Flamengo. Foi Joaquim Piqueires, que foi expulso, o João Martins também e também o Gustavo Gomes, tá? O trio do Palmeiras pode ser punido e ficar de fora de até 6 partidas, é isso mesmo. Jogador do Flamengo aí que foi denunciado por participar aí de coisas ilegais, né? Pegou 12 jogos e efeito suspensivo. Agora o Palmeiras, por falar a verdade, falar que o juiz é horrível, é um péssimo árbitro, pode pegar até 6 partidas. Coerente a arbitragem aqui no Brasil, né, CBF? Isso porque falam que ainda o Palmeiras está sendo beneficiado. Imagine se não fosse. Deus é mais. Bom, ele falou aqui com as palavras dele, abre aspas, gostaríamos de entender melhor algumas decisões tomadas pela Procuradoria e pelo STJD. Ora, antes da partida aí decisiva pela Libertadores, no qual perdemos, por 3-0, o Palmeiras ficou ciente da decisão, por meio de uma notícia divulgada pela imprensa, de que o Gustavo Gomes, juntamente com Piquerez e o João Martins, foi denunciado por conta da entrevista que concedeu após o jogo contra o Flamengo. Todo mundo viu que o Gustavo, logo depois da partida, estendeu a mão para o árbitro, que se recusou prontamente ali. Isso não é soberba? Anderson Barros questionando aí. Aliás, o Gustavo nessa mesma entrevista elogiou o árbitro e disse que o que havia ocorrido no campo ficaria no campo. Então o Anderson Barros está muito certo em questionar. Na meu ver, demorou muito para fazer isso, Anderson Barros. Isso aí perde um pouco o peso, né? Porque você devia ter feito isso já na coletiva também de imprensa, onde tá todo mundo ali assistindo e a mídia está em cima. Mas a diretor do futebol, Anderson Barros, apareceu e, sem citar nominalmente, ainda usou o exemplo do lateral esquerdo Marlon do Grêmio e disse que seu time estava sendo roubado. Quais critérios o STJD leva em consideração apresentar uma denúncia com base na entrevista, né? Uma entrevista de jogador. Recentemente, um atleta de uma outra equipe falou que o time estava sendo roubado. E não tivemos notícia de que foi denunciado pelo STJD e vai cumprir suspensão. Bom, rapaziada, então não tem critério essa arbitragem, essa CBF, STJD, essa porcaria aí de instituição. Não tem critério nenhum. Para um jogador, dá 12 jogos de suspensão, porque estava envolvido com coisa ilegal, ajudando aí parente a ganhar uma grana aí, né? Um cartão amarelo, etc. Você sabe quem que é? Mulambada lá, 12 jogos. Aí um jogadorzinho da terceira divisão que ganha 5 mil reais por mês, é a mesma coisa. Foi banido do futebol. Foi banido. O outro pegou 365 dias, 1 ano, 2 anos de suspensão do futebol. Aí o jogador do Flamengo pega 12 jogos e ainda consegue o efeito suspensivo. Porra, velho, isso aí desanima demais. Concorda, rapaziada? Comenta a sua opinião. Se Anderson Barros tá certo, reclamar, tá errado. Se a suspensão é certa, é errada. Ao meu ver, tem muito time sendo beneficiado aí. E o Palmeiras é o que mais é prejudicado, na minha opinião, nesse ponto de vista aí. Bom, e o Palmeiras para o jogo contra o Cruzeiro hoje, 8h30 da noite, nesse domingo aí, rapaziada. Conseguiu um efeito suspensivo e o Alan, que também tinha sido denunciado na partida contra o Fluminense, naquela cotovelada lá, e vai jogar aí e ajudar o Palmeiras contra o Cruzeiro. O Palmeiras tem desfalque certo já com o Joaquim Piqueires, expulso, né? E o Verdão aí segue na disputa do título, já que a mulambada tomou a lapada ontem do Fortaleza, perdeu, eu achei foi pouco. Chupa Flamengo, porque os caras aí que a soberba é tanto aí, né? A mídia soberba se lascou. O Flamengo perdeu pro Fortaleza, 1-0. Gol de quem? Ex-Verdão, Breno Lopes. Aí, Breno, quiser voltar aqui, pai, nós estamos aceitando você. É isso aí, rapaziada. Então, Palmeiras aí pode abrir 3 pontos de vantagem em cima do Flamengo novamente, se vencer o Cruzeiro em casa no Allianz Parque hoje. E o Alan pode ajudar o Palmeiras aí no setor ofensivo, né? Jogando bom nível de futebol. Abel Ferreira está elogiando o Alan, tá conseguindo mais espaço e pode ajudar o Palmeiras aí, consequentemente, nessa partida e também no jogo de volta lá da Libertadores contra a LDU. Palmeiras e Cruzeiro, rapaziada. Onde assistir ao vivo esse jogo? Qual é o horário da partida? E qual é a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Cruzeiro no Allianz Parque hoje, família Palmeiras? Vamos lá então, que eu quero compartilhar com vocês aqui. O jogo vai passar, não é segredo para ninguém. No Premier Clube aí vai passar o jogo entre Palmeiras e Cruzeiro.
Abel Ferreira vive o dilema, a escalação, time titular ou time alternativo ou time misto, por conta aí da decisão contra a LDU. Eu vou falar pra vocês aqui minha opinião, rapaziada. Ó, a decisão contra a LDU é na quinta-feira. O Palmeiras tem uma decisão hoje. Hoje é guerra, hoje é final de campeonato praticamente aí. Então, Abel Ferreira deve ir com o time titular sim, já que inclusive a mulambada tomou a lapada ontem. Temos que abrir 3 pontos, aquela gordurinha, e o Palmeiras ganhar confiança aí para o jogo de volta da LDU na Liberta. Então, o Palmeiras deve ir com o time titular e a provável escalação, com os desfalques que nós temos, Aníbal Moreno lesionado, Joaquim Piqueires suspenso, o Palmeiras aí deve ter a seguinte escalação, rapaziada. Carlos Miguel no gol, Giai lateral direito, a vaga de Kelvin, que não foi bem contra a LDU, inclusive Giai pode ser titular lá contra a LDU. Gustavo Gomes, aí a dúvida de Abel Ferreira, Murilo ou Bruno Fux? Eu quero saber a sua opinião, Murilo ou Bruno Fux? Comenta aí, rapaziada. Hoje eu escalaria Bruno Fux, porque o Murilo também não foi bem contra a LDU, e o Bruno Fux aí é um jogador muito regular, só não foi bem contra o Flamengo, tá? Na lateral esquerda, o Joaquim Piqueires suspenso, não é dúvida pra ninguém, Jefté aí, Jefté na lateral esquerda do Verdão. A dupla de volantes, já que Aníbal Moreno tá lesionado, Lucas Evangelista, faz muita falta aqui no Verdão, tá lesionado, Emiliano Martinez e Andreas Pereira é a dupla de volantes do Palmeiras. Aí no setor ofensivo, o Abel tem dúvida entre Felipe Anderson e Ramon Sousa, comenta aí qual que vocês colocariam, Felipe Anderson, Ramon Sousa, eu iria de Felipe Anderson novamente. E também uma outra dúvida é Rafael Veiga ou Maurício. Hoje, falando aqui pra vocês, eu colocaria Maurício. O Veiga, nosso Veiguinha aí titular, ídolo do Palmeiras, mas não tá vindo bem. Então o Maurício, ao meu ver, seria titular hoje no Palmeiras, tá? A dupla de ataque, Flaco Lopes e Vitor Roque. Alguém tem dúvida? Vitor Roque e Flaco Lopes? Eu acho que não. Isso aí segue, então, titular absoluto no Palmeiras. Então vamos lá, então, rapidamente, confirmando. Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Murilo ou Bruno Fux, Giai, Jefté, Emiliano Martinez, Andreas Pereira, Felipe Anderson, Maurício, Flaco Lopes e Vitor Roque. Palmeiras pronto e escalado aí para enfrentar o Cruzeiro logo mais 8h30 da noite. Meu palpite, Jefão. Qual é seu palpite aí, Jefão? Você errou contra a LDU. Todo mundo errou. Você acertou que a LDU ia atacar 3-0 no Palmeiras? Eu acho que não, então você também errou. Eu vou aí de 2-0 Palmeiras contra o Cruzeiro. Comenta aí o seu palpite do jogo aí. Gabriel Jesus, rapaziada, deu uma entrevista aí, deixou muitos torcedores animados, alguns aí esperançosos no retorno do jogador ao Palmeiras. É isso mesmo. Gabriel Jesus diz querer voltar sim ao Palmeiras. Gabriel Jesus, numa entrevista aí, escolheu o Palmeiras aqui no Brasil e revelou que deseja sim voltar a atuar pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Ele mostrou ainda interesse em voltar ao Palmeiras o mais breve possível, porém ainda ele tem contrato com o Arsenal e ele se vê nos planos do Arsenal, rapaziada. Então, o Gabriel Jesus vai voltar ao Palmeiras, não é um destino tão longe assim. É um jogador aí que pode jogar no Palmeiras aí nos próximos anos. O interesse do Palmeiras sempre vai existir, ele falou aí, tanto da parte do Palmeiras quanto da parte dele. Mas não houve nada formal, é o interesse natural de um menino que vem da base e deseja voltar um dia para o Palmeiras após várias temporadas na Europa. O Gabriel Jesus falou então que no Palmeiras ele se vê jogando aqui no Brasil. Nem em outro clube ele tem interesse em estar jogando. Vai dar prioridade para o Palmeiras no seu retorno, vai negociar, etc. Mas sabemos, se o Palmeiras falar, não temos interesse em você, o cara é profissional, o cara tem que trabalhar, concorda? Mas eu duvido que o Palmeiras vai fechar as portas para o Gabriel Jesus um dia, quando ele quiser voltar para o Palmeiras. Eu acho que esse dia não tá muito longe, ele tem 28 anos de idade, já sofreu grave lesão aí no joelho, é um jogador aí que tem o interesse, o desejo de jogar uma Copa do Mundo, e ele quer espaço no Arsenal, ele quer oportunidades, né? E se ele não tiver essa oportunidade, a diretoria do Arsenal falar que não vai ter essa oportunidade lá, consequentemente ele vai procurar novos ares e uma possível negociação com o Palmeiras não está descartada. Um possível empréstimo. Por que não empréstimo? Porque se comprar o Gabriel Jesus do Arsenal é um valor surreal, muito caro. Mas o empréstimo não está descartado. Inclusive no último ano aí, no ano passado, 2024, o Palmeiras fez contato com o jogador, ele ainda lesionado, para discutir uma possibilidade de retorno. Mas tanto o Arsenal também quanto o Gabriel Jesus acabaram esfriando a negociação, porque hoje o Gabriel Jesus disse que uma volta ao Brasil seria apenas para o clube que tem história, que é o Palmeiras. Mas hoje ele quer disputar a vaga aí no Arsenal, quer conquistar seu espaço, jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. Aí quem sabe, depois desse período aí, ele consiga estar voltando ao Brasil e jogando na Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu acho que daqui um ano o Gabriel Jesus pode estar voltando sim ao futebol brasileiro e nos dando muita alegria. Gabriel Jesus com 29 para 30 anos tem muita lenha para queimar, muito futebol. E o moleque é craque, é monstro.
aqui no Brasil, ó, você encaixaria como uma luva. Até mesmo aí porque a gente sabe que na próxima temporada o Vitor Roque, o Flaco Lopes, talvez algum deles possa ser negociado. Se chegar uma proposta aí, um caminhão de dinheiro, a diretoria deve abrir negociação e o Palmeiras procurar um novo camisa 9. Por que não? O Gabriel Jesus aí, após esse período de Arsenal, poderia voltar ao Palmeiras, beleza? Você, torcedor palmeirense, quer ver o retorno de Gabriel Jesus ao Palmeiras? Tem esperanças aí que esse retorno seja logo e breve? Comenta aí a sua opinião. Palmeiras hoje, 8h30 da noite. Deixe seu like, palmeirense. Se inscreva no canal aí, o canal novo do Verdão com Jefão, trazendo as últimas notícias da Sociedade Esportiva Palmeiras para vocês. Tamo junto? Avante palestra e avante Palmeiras.